Que alegria ver a sala cheia. Tem dias que eu fico abandonada aqui. Que bom. Vamos iniciar nossa aula então, né? Sexta-feira, daqui a pouco vocês querem já descansar. Quem já fez simulado já está livre. Quem não fez simulado ainda pode fazer esse fim de semana, né? É tranquilo. Vamos lá então? Começando a nossa aula. Caderno. Hoje nós vamos iniciar um outro assunto. Tá? Olá, Jamile. Deixa eu ter alguém falando um oi para mim aqui no bate-papo. Se eu recebo o link primeiro, eu que mando o link. Aí eu que faço o link e mando lá no grupo. Duas professoras, aí os professores mandam, o responsável manda no grupo de vocês lá, tá? Eu só passo o link para Ana Sofia porque tá mais perto aqui, né? Aí ela entra primeiro. Oi, Jamile. Vamos lá então, gente. Respostas dadas, né, sobre o link. Vamos lá. Versículo da semana. Vou aumentar aqui, só tirar o nome daqui, né? Esse versículo da semana, se nós observarmos direitinho, ele faz parte dos mandamentos, né? Quando as pessoas chegaram para Jesus e questionaram ele, né? As pessoas, sabe, aquelas pessoas que queriam, na verdade, deixar Jesus numa situação complicada, queriam que ele falasse alguma coisa contrária do que está na Bíblia, e assim, eles dizerem que, tá vendo como ele não é o Filho de Deus? Esse versículo diz assim, ó, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, está lá em Hebreus 13:16. Mas isso que eu estou falando para vocês foi quando uma vez os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram qual era o principal mandamento, o melhor mandamento. E aí Jesus falou que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se ama, como você ama a si mesmo, né? Então, quando a gente ama a gente, quando nós nos amamos, e nós queremos que receber o bem. Ou você gostaria de receber coisas ruins? Gostaria que você, no momento de precisando de ajuda, é, ninguém te ajudasse. Pelo contrário, né? Você gostaria de receber o bem e naquele momento em que você está precisando de ajuda, também receber essa ajuda. Esse versículo fala isso, então não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Já que eu quero o bem para mim, eu devo fazer o bem para o outro também. Agora, como fazer o bem se eu não posso nem sair de casa? Você pode começar dentro de sua casa. Olha aí que legal. Né? Começa dentro de casa. Tenta fazer alguma coisa para ajudar que seja diferente, não assim o que você geralmente já faz no dia a dia. Surpreenda. Faça uma surpresa. Faça um agrado. Olha que legal. Se você, por exemplo, não lava a louça, eu fiz isso lá com a minha turminha dos pequenininhos, sabia? Esse desafio para eles, deixei como uma tarefinha para eles. Aí, no outro dia, eu perguntei: o que vocês fizeram dentro de casa? Aí, eu teve um menininho que falou assim: olha, eu lavei louça. Eu nunca lavei. Minha mãe ficou muito feliz. Então, você viu? A mãe não esperava a atitude dele, ele lavou a louça. Não faz uma coisa que talvez, se você tem já mesmo aquele costume de, eu lavo louça, então faz uma outra coisa, tá? Mas faça o bem, não deixe de fazer o bem, não. E nós podemos fazer o bem de longe, orando pelas pessoas, mandando mensagens de ânimo, de força, tá? Então, vamos orar? Bem-vindo à aula, Daniel, também. Olhos fechados, vamos orar. Amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, primeiramente porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor sabe de tudo que nós precisamos, o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração, e queremos pedir a Ti que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática esse versículo também. Senhor, nos mostre as oportunidades, quando elas surgirem, de fazer o bem, de ajudarmos uns aos outros, nem que seja pessoas dentro da minha própria casa, ou um vizinho do lado, mas me mostre, Senhor, me dê essa oportunidade de fazer o bem e mostrar que eu posso ser diferente. Eu agradeço ao Senhor porque nossa casa está guardada e cuidada por teus anjos, pelo Senhor. Pedimos as suas bênçãos sobre nossas vidas, nossa saúde, sobre a dona Madalena também, que o Senhor abençoe a saúde dela, que ela fique cada vez mais forte. Abençoe todos os professores também. Agradecemos porque o professor Giovanni já está bem. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Voltando aqui para ver vocês. Isso. Então, nós vamos iniciar um assunto hoje que tem como título algo que
A maioria da gente não gosta. Quem gosta de fazer prova? Quem gosta de prova? Levanta a mão, mostra o rosto para mim quem gosta de prova. Gente, agora que eu vi que a Amanda não tá na aula hoje, que coisa! Você tá bom, Daniel? Que bom que você tá aqui, tá? Bruninha. Os outros que eu já falei com todo mundo, né? Acho que sim. Então, quem que gosta de prova? Prova não é algo muito bem visto pela gente, principalmente quando é surpresa, quando a gente não conhece. Achou o caderno? Copia outra folha então, tá, Arthur? Algum outro lugar, depois você destaca e cola lá, tá? Pode ser? Ah, sim, a Giovanni está perguntando, o professor Giovanni, hoje ele ficou em observação. Eu falei da Amanda, ela apareceu. O professor Giovanni ficou em observação porque ele tem alergia, acho que a picada de abelha, e a abelha picou ele hoje, aí ele teve que ficar em observação, né? Vocês sabem como é que acontece quando alguém tem alergia. Mas ele tá bem já, acho que até já voltou da aula já. Nós oramos por ele, graças a Deus, né? Deus é muito bom. Então, ninguém gosta de prova. Bem-vinda à aula. Cadê a dona Amanda? Amanda, bem-vinda à aula. Já vimos o versículo, já oramos. Depois eu te mando o versículo, tá? Pra gente não ficar voltando. Quem gosta de prova? E quando a prova é surpresa? Olha, imagine só se nós estivéssemos em aula lá presencial. Eu entro na sala de vocês, último tempo, sexta-feira, sem avisar. E fala assim, todo mundo, destaca uma folha do caderno agora que vai ter prova surpresa. Vocês iam gostar? Ixi, eu acho que a maioria ia, né, reclamar. Prova surpresa, mas não foi avisado. Eu falei, se é surpresa, é porque não tem que avisar, né? Prova é assim. No meu tempo de estudar, de que eu fazia sexto, sétimo ano, tinha professor que fazia isso. Não era como é com vocês agora, né? Que as provas são agendadas, vocês recebem lá o conteúdo no dia da prova, não. Tinha professor que fazia a prova surpresa, a gente tinha que se virar. Olha, não era muito fácil, não. Então, o tema da aula de hoje, isso, prova surpresa. Pensou, Daniel? Chegar lá e fazer uma prova surpresa, falar assim, ó, escrevam todo o conteúdo que eu dei para vocês no primeiro semestre, fale sobre 3 assuntos. Já pensou? Yala, complicado, não é? Complicado. Vamos então à nossa aula. Deixa eu achar aqui. Tema da aula é provas. Para que te quero? A quem quer prova? Para que eu vou querer fazer prova? Por que as provas existem? Já perguntaram isso? Gente, para que prova? Eu não estou estudando, não estou todo dia na aula, tem que fazer prova. Só que as provas não existem só nas escolas. As provas existem nas faculdades. As provas existem nas nossas vidas. E na nossa vida ela vem com um nome chamado de provações, aflição. E Jesus falou, sabe? Desde quando ele estava aqui com seus discípulos, com as pessoas, ele falou, antes dele ir embora, né, antes dele ir para o céu, ele deixou bem claro, olha, no mundo que onde vocês vivem, vocês vão ter provações, vão ter muitas provas, mas não desanimem, porque eu venci o mundo e vocês podem vencer também, tá? Então as provas, por mais que a gente não queira, elas sempre vão existir. E se não for em prova, assim, em forma de conteúdos escolares, vai ser na vida, tá? Então ninguém enfrenta um teste, uma prova, com disposição e confiança se não tiver certeza de que tem domínio sobre o conteúdo. As provas, elas são desafiadoras. Então, se, por exemplo, eu chegasse na sala para fazer uma prova, você domina o conteúdo, você não ia ter problema nenhum, não ia ter dificuldade. Agora, quem não sabe nem do que está falando, ia ficar apavorado, não é verdade? Então, vamos lá. Nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre a carta de Tiago. Na Bíblia, nós temos quase lá no final, é bem pequenininho, sabe? A epístola de Tiago. E é muito gostosa de ler. Gente, eu não estou conseguindo acessar o meu chat, por isso que eu não estou olhando. Eu vejo que está chegando aqui, eu tento acessar, mas ele não está indo. Depois eu olho lá, tá? Vão colocando lá a pergunta, qualquer coisa que tiver. É para copiar? É para copiar. Deixa eu falar já então para vocês, antes da gente começar. Copiem aqui o tema, né? O tema que eu coloquei lá atrás, provas para que te quero. E aqui, ó, a origem das provações, tá? Então, na carta de Tiago, ele já começa falando isso para a gente. Geralmente, quando você escreve uma carta, você faz a saudação, né? Olá, né? Você dá o cumprimento e entra no assunto. Tiago, ele deu ali o cumprimento, fez a saudação e já jogou esse versículo aqui, ó. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de provações.
Tiago 1:2. Eu vou contextualizar esse versículo para vocês, tá? Sexto ano B. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de prova de todas as matérias. Aí a pergunta, como assim? Ficar feliz com as provas? Me alegrar? Passando por provas? Que coisa é essa, né? Não sou nem doido nem nada, mas Tiago falou para a gente fazer isso. Eu vou ler aqui para vocês, olha só. Ele começa dizendo assim, ó, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Então ele está saudando a gente também, tá? Aí no versículo 2, já vem esse versículo. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de provações, de aflições, de provas. Mas que coisa, como que eu vou me sentir feliz passando por provas? É claro, né? As provas, elas vêm, elas têm um objetivo, nós vamos ver isso hoje, para que essas provas... Não estou falando, ó, na escola, as provas servem para que a gente tenha... como que eu vou... Deixa eu achar uma palavra, que eu ia falar uma comprovação. Que a gente tenha como provar, vai ser essa palavra, né? Que nós entendemos aquele conteúdo. Você tem ali, né, um documento que mostra que você entendeu. Para isso que servem as provas. Depois você até esquece aquilo ali, mas naquele momento você estudou, você memorizou e você passou. Mas e na vida? Como que faz? Se não vem para mim um calendário dizendo, ó, Daniel Loureiro, no dia, deixa eu escolher uma data aqui, 7 de setembro de 2020, você vai passar por uma prova. Você vai se decepcionar com um amigo. Não vem assim anotado, sabe? Para a gente já ir se preparando. As provas da vida, elas vêm. E vocês já não são mais crianças, já estão entrando naquela fase da adolescência, pré-adolescência, adolescente, e vão começar a ter provas um pouco mais complicadas, né? Situações para vocês enfrentarem e vencer, ok? Então, copiaram, né? Aqui esse versículo de Tiago 1:2, por favor, que ele é importante. Dessa parte aqui, que eu quero que vocês copiem. Esses tópicos, 1, 2, 3, copia aqui, né, a origem e o versículo bíblico. Quem quiser colocar o exemplo, pelo menos o nome de quem nós estamos falando, tá bom, tá? Peraí, agora abriu aqui. Isso, tá. Agora meu bate-papo resolveu abrir agora. Isso mesmo, Amanda. Prova é isso mesmo, tá? Para ver se a pessoa compreendeu o que foi passado. Isso mesmo, uma boa colocação, tá? Então, de onde vêm as provas? Aqui as provas da vida. As provas da escola vêm dos professores, vocês sabem disso, e dos conteúdos da apostila. Mas e as provas que a gente vive? De quem vem? De onde vem? Como que vem? Então, aqui nós temos 3 agentes, 3 situações de onde podem vir as provas. A primeira é do nosso inimigo, Satanás. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês a vida de Jó. Quem não conhece a vida de Jó, talvez já ouviu algumas músicas que falam de Jó. Tem uma música bem famosa de uma cantora chamada Midian, que a gente canta bastante lá na igreja. Ela é muito bonita. Ela fala assim: Jó, como pode ainda adorar se não tem motivo para cantar, né? Abandona esse Deus e morre. E aí, assim, o refrão dela nos fala o que Jó diz diante de todas as provas que ele passou, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como que pode uma situação dessa? Vamos só relembrar o que aconteceu com Jó, tá? Lá, então você coloca Satanás, Jó 1, do 1 ao 12. Jó, ele era um homem muito bom, muito justo. Deus se agradava muito da vida de Jó. Aí um dia, esse livro de Jó, ele parece assim uma parábola, sabe? Aí um dia Satanás chega e fala assim para Deus: ah, ele é desse jeito porque ele tem tudo, ele é rico, ele nunca passou por nenhum problema, então é fácil adorar ao Senhor, né, a Deus, é fácil te adorar quando não tem nenhum problema. Eu quero ver se ele passar por uma prova, se ele vai continuar adorando. E aí, então, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas não matasse ele, tá? Para provar que Jó era um adorador. E isso aconteceu de verdade, tá? Jó, ele perdeu toda a sua família, seus filhos morreram todos no mesmo dia.
Ele ficou muito doente, perdeu todos os seus bens, né? Até na música fala, Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, tudo que você tinha, você perdeu seus amigos, e o que você vai fazer agora? E aí na música Jó responde, eu vou adorar. Eu vou adorar. É o que Jó fez realmente, sabe? Depois que tudo isso aconteceu, diz a Bíblia que ele ficou com tanta ferida no corpo que aquilo cheirava mal. E ele pegava caco de telha, pedacinho, sabe assim, de caquinho, de tijolo, e raspava a pele para tirar aquela casca de ferida. Olha que coisa triste. Mas no final de tudo isso, Jó venceu. Jó, em momento nenhum, brigou com Deus, não reclamou, e no final ele teve tudo restituído e muito mais do que tinha. Então, como que o Satanás ele pode trazer prova para a nossa vida? O diabo ele fica usando algumas circunstâncias na tentativa de enganar a gente, com aquela sensação assim, Deus não está nem aí para você, Deus não se importa com você, desse jeito que ele faz. Lá em Efésios, nós temos lá uma parte que fala sobre a armadura de Deus. Vocês lembram? Dentro da armadura de Deus tem o capacete da salvação. Para que serve o capacete da salvação? Para um soldado, o capacete serve para proteger a cabeça dos ataques do inimigo. Para nós, o capacete da salvação serve para proteger a nossa cabeça, a nossa mente, dos ataques do diabo também. Vamos usar um exemplo aqui do nosso dia agora? Já usamos o de Jó, né? Quem que não questionou durante esse período de pandemia? Por que, Senhor? Que o Senhor não acaba com tudo isso logo? Deus, por que não existe logo uma vacina para a gente voltar ao normal da nossa vida? Não é ruim você questionar isso. O que nós não podemos é permitir que o diabo use isso para fazer a gente duvidar de Deus. Nós não podemos, tá? Deus, ele está tomando conta de tudo, ele sabe todas as coisas. Aí o segundo item pode responder essa pergunta nossa, tá? Mas vamos só fechar esse pensamento aqui. Então, nós podemos questionar, mas nunca duvidar de que Deus é capaz de mudar a situação, que Ele é capaz de nos cuidar, que Ele nunca nos deixou, que às vezes a gente imagina isso. Tem pessoas que falam, Deus não existe, Deus não se importa com nada, Deus não está nem aí. Claro que não. Ele se importa sim com a gente. Olha o segundo aqui. Homens. Os homens também podem nos colocar à prova. Como? Olha a história de José, que tá lá, começa lá em Gênesis 37. José, ele sofreu com a ação de pessoas. Pessoas colocaram ele à prova. Os primeiros foram da casa dele, os irmãos. Os irmãos ficaram com ciúme, com inveja de José. Uns queriam matar. Aí, por fim, resolveram vender. Primeiro, eles judiaram dele, né? Jogaram ele num poço, arrancaram a capa dele. Certo? Falaram muitas coisas ruins para ele ali, né? Na hora da raiva, às vezes as pessoas falam coisas tão ruins para a gente. E ainda por cima ele foi vendido. Então, olha só. Ele foi abandonado por pessoas, foi vendido como escravo. E lá para onde ele foi, lá no Egito, ele foi acusado de uma coisa que ele não fez, ele foi preso. Então, homens fizeram José passar por provas difíceis. Só que em nenhum momento José duvidou de Deus. Diante de tudo isso, José sabia quem Deus era e que Deus não estava abandonando ele. Tanto é que depois ele recebeu a recompensa por ser fiel a Deus. Então, na vida, nossa, nós vamos encontrar pessoas, infelizmente, tá? Pessoas que não vão querer só o nosso bem. Pessoas que vão sentir inveja, pessoas que vão mentir, falar coisas mentirosas sobre a gente, sabe? Muitos tipos de pessoas. Mas nunca se esqueçam que Deus está cuidando da gente, em todos os momentos, tá? E por último aqui, Deus também nos coloca à prova. Mas ele nos coloca à prova para ensinar. Aí nós vamos ver daqui a pouco. Por que as provas de Deus são para nós, para nos ensinar? O exemplo que eu trouxe aqui, lá em Gênesis 22, que é a história de Abraão. Lembra de Abraão? Abraão não poderia ter filhos, ele e Sara. E aí Deus aparece para ele, conversa com ele, e quando ele está com 75 anos, fala para ele dessa promessa. Isso foi se cumprir 25 anos depois. E ele já estava com seu filho, estava tudo muito tranquilo, a promessa cumprida. De repente veio uma prova super difícil, como se fosse assim, aquela prova, né, de matemática, vamos dizer assim, para ele. Deus pede
para Abraão sacrificar o seu filho em prova de amor por ele. E o que Abraão faz? Ele cumpre certinho, só que chega na hora, era só uma prova. Deus não permitiu que ele sacrificasse o seu filho, né? Era só uma prova para ver a dependência de Abraão, quanto ele amava mesmo Deus, e ele passou, tirou 10 nessa prova. Olha que legal, né? Já pensou se Deus chegasse para você como prova de amor e falasse assim, olha, pensa numa coisa que você gosta bastante, celular, tá? Vamos usar um celular de exemplo? Eu quero que você fique 1 ano sem olhar no celular, sem mexer no celular. Você faria isso por amor a Deus? Não precisa responder não, tá? Só pensa nisso, tá bom? Então, eu já posso mudar aqui. Então, vocês colocaram, né, de onde vêm as provas, os três itens aqui que podem nos mostrar de onde vêm as provas, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O que a Amanda colocou aqui. Eu não entendi a sua pergunta, tá, Amanda? Depois a gente conversa, tá bom? Você está falando de Jó? Jó, ele teve tudo, né? Deus restituiu tudo, muito mais do que ele tinha, tá? Tudo mesmo. É que na Bíblia, a gente imagina um tempo cronológico igual ao da gente, mas as pessoas viviam muito mais anos, tá? Então, por isso que as coisas aconteciam assim, e contando parece que foi tudo muito rápido, ok? Passando um pouco então para frente, para nós encerrarmos o assunto. Para que servem essas provas? Aqui eu coloquei, não precisa copiar essa parte de cima não, só para a gente pensar, tá? Nenhuma aprovação acontece sem o consentimento e permissão de Deus, Ele é soberano, Ele sabe de tudo que acontece com a gente. Quando as pessoas tentam nos fazer mal, Ele está vendo. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Quando o diabo tenta nos provar, Ele está vendo também. E depende da gente dizer não para as mentiras que o diabo tenta colocar em nós, tá? Para nós aceitarmos como certo. Então, para que serve as provas que vêm de Deus? Olha só, Deus ele nos prova com o propósito de corrigir. Isso mesmo. Quando você faz uma coisa errada em casa, você não é corrigido? Ou você faz o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer? Todas as casas têm algumas regras. Todos os pais ensinam condutas para os seus filhos. E quando a gente foge daquela conduta, o que acontece? Nós somos corrigidos. Aqui a correção não quer dizer correção de bater. É correção de falar, é correção de explicar. Às vezes, palavras de ensino, elas falam tão forte com a gente, muito mais do que se fosse, por exemplo, bater, tá? Mas não é esse aqui. Então, de corrigir. Provérbios 3, 11, 12 e Hebreus 12, 7 fala da mesma coisa, tá? Por que Deus nos corrige? Eu vou ler só essa parte aqui do Hebreus 12, 7, tá? Para vocês verem. Olha só o que diz, ó. Suportem as provas com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois as provas de vocês mostram que Deus está tratando com seus filhos. Então, Deus, às vezes, nos faz passar por certas provas para corrigir, para a gente não errar mais naquele assunto, para você aprender a fazer a coisa certa, tá? E letra B, Deus nos prova com o propósito de aprovar nossa fé. Quando você faz uma prova, você quer ser aprovado na prova. Você recebe a prova lá e está lá. 7, 8, 9, 10, você foi aprovado. Está lá na prova. 5, 4, 0, você reprovou. Então, você tem que correr atrás do prejuízo para melhorar a sua nota, para recuperar essa nota. Então, às vezes, em Tiago 2,14 fala sobre isso, que Deus nos prova às vezes com o propósito de provar nossa fé, né, de aprovar, como foi a fé de Abraão. Abraão teve a sua fé aprovada, ele tirou 10 naquela prova com Deus lá. Tá? Esse versículo aqui de Tiago fala assim: meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Ou seja, eu posso falar que eu tenho fé, mas se eu não agir, não adianta nada. Então, às vezes, eu tenho que provar a minha fé. Tem uma música que fala assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, cada vez que a nossa fé passa por uma prova, nós crescemos, nós aprendemos a confiar mais, a depender mais, a esperar mais, tá? Aí eu quero encerrar falando com vocês sobre esse livro aqui, ó, O Peregrino. Alguém já leu esse livro? Esse livro é muito legal. Segundo alguns estudiosos, ele
depois da Bíblia, é o livro mais lido. Ele conta a história, ele é um livro cristão. Ele conta a história assim de uma forma fantasiosa, como se fosse assim uma parábola, usando coisas, nomes, sabe? De alguém, de uma pessoa chamado cristão. Eu não vou dar spoiler, não, fica tranquilo, tá? Que quer ir para o céu. E ele começa a caminhar, vai caminhando na vida, vai encontrando muitas pessoas, muitas situações enquanto ele está caminhando. E eu estou lendo de novo esse livro, partes deles, tá? E na parte que eu cheguei, ele se encontra com duas pessoas, uma chamada flexível e o outro chamado obstinado. O que é obstinado? Obstinado é aquele que faz a coisa loucamente, né? E flexível, tá, ele pode ir para cá e para lá, né? Sem nenhum problema. E aí eles estão conversando. E esse homem, esse peregrino, esse cristão, ele faz esse percurso todo em busca do céu, carregando um fardo muito pesado. É uma história muito legal mesmo. Então vale a pena ler esse livro, certo? Então deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Todo mundo copiou direitinho? Tá tudo certinho lá? Alguém que ficou alguma coisa para trás? Ah, alguém colocou aqui que se fosse colocada a prova da questão do celular, né? Seria difícil. Hoje em dia, a gente depende tanto de celular, tanto, que realmente, gente, se Deus chegasse a fazer para nós esse pedido, a gente abandonar o celular por um tempo, por um ano, a gente ia questionar, não iria? Então, vocês não conseguiram entender para que servem as provas, por que muitas vezes as provas acontecem, tanto na escola, né, que elas servem para testar o nosso conhecimento, ver o que a gente realmente conseguiu aprender daquela matéria. E na vida, as provas, as provações, elas vêm para isso também, para a gente aprender, para a gente crescer como ser humano, melhorar como ser humano, né? Jesus, quando ele esteve no mundo, ele passou por todo esse tipo de prova com homens, quantas pessoas, né? Até lá da morte, lá as pessoas estavam, abandonaram ele, deixaram ele, então ele passou por provas com homens, passou com provas também com o diabo tentando, né, na cabeça dele lá quando ele estava lá no deserto orando, falando para ele, se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz aquilo. Se você é filho de Deus, então tentando enganar Jesus, sabe assim, colocando as coisas na cabeça. E ele provou o amor dele por Deus, se entregando para nos salvar. Olha só. E eu quero ser aprovado como Jesus foi. Eu quero ser aprovado como Abraão foi, como Jó foi, como José também foi. Às vezes a gente fica assim, ai, gente, tá tão difícil. Mas nós vamos vencer, né? Tem que confiar, tem que orar, sabe? Conversar com pessoas que você sabe que vai te ajudar, tá? Então, provas para que eu te quero? Eu quero para melhorar, para crescer, para aprender, para ser um ser humano melhor. Certo, gente? Alguma perguntinha? Isso mesmo, tá? Certo? Eu acabei de falar aqui, né? A Amanda escreveu a questão da tentação do diabo. Isso mesmo, Jesus passou por essa tentação, certo? Então, vamos encerrar nossa aula por aqui hoje. Tem alguma pergunta? Vocês não andam perguntando nada. Ninguém mostrou o rosto para mim hoje. Dana Sofia eu vejo, porque eu vejo aqui dentro de casa, né? Ai, ai, ai. Você tá tudo bem, Daniel? Com você, Arthur? Tudo tranquilinho? Bruninha? Cadê o Eros, que estava aqui e já sumiu? Gabriel Filho? Cadê o outro Gabriel que estava aqui também já sumiu? Ai, 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 eu vou puxar a orelha, hein? Vou fazer prova surpresa quando começar a aula. Então tá bom, gente, ó. Bom descanso para vocês, tá? Até mais.